gente vai estar falando aqui de surdez, tá? Hoje é o Dia Nacional dos Surdos, uma data que nos lembra da importância da inclusão e dos direitos das pessoas surdas aqui na nossa sociedade. Aqui no estúdio, a gente está recebendo a doutora Adriana Silveira, que é especialista e que irá nos falar sobre os desafios enfrentados pela comunidade surda e como se prevenir. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por aceitar o nosso convite, tá? Eu já queria abrir a nossa conversa falando, né, que com o uso das tecnologias atuais, com o uso extensivo de celular, né, as pessoas hoje vivem penduradas, né, com muito o fone, né, principalmente os adolescentes. Devem ter aumentado os casos, com certeza, de perda auditiva, não? Olá, Boa Alex. tarde mais uma vez. Boa tarde, Alex. Muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é extremamente importante, né, já que a Organização Mundial de Saúde prevê que até 2050, aproximadamente 1/4 da nossa população terá algum tipo de prejuízo auditivo. E esse é um dado que realmente é alarmante. Você falou do uso das tecnologias, né, como os telefones, os fones de ouvido, a exposição a festas, né, muito barulhentas e, de fato, tudo isso põe em risco o sistema auditivo, principalmente dos adolescentes, das crianças que estão cada vez mais expostas e que desconhecem esse risco, né, e que, de fato, não só devido a isso, mas também há muitas infecções que têm ocorrido, né? A pandemia, a infecção pelo coronavírus também trouxe junto com isso o aumento também de perdas auditivas decorrentes dessa infecção, né? E essa é uma data extremamente importante para a gente lembrar de todas essas causas, né? E pensar cada vez mais num programa que possa prevenir todas essas perdas e principalmente a repercussão que ela pode trazer, principalmente do ponto de vista de performance, porque uma pessoa que tem uma perda auditiva, ela pode ter prejuízo na sua performance cognitiva, ela pode ter um prejuízo na sua performance no seu trabalho. Na vida social, na vida profissional, em todos os aspectos, eu acho, né, que a audição ela está presente, é muito importante na vida, né, do ser humano. Quero aproveitar, né, essa sua fala, doutora, para falar alertar que muita gente, às vezes, não dá devida importância à audição e quero saber também, a partir de qual momento, de que idade, mais ou menos, os pais já têm que começar a ficar alerta para levar um filho, né, no especialista para avaliar como está a audição, doutora? Olha, eu diria que a criança, na hora que nasce, né, inclusive isso é lei em grande parte dos municípios aqui no Brasil, nasceu, ela precisa fazer o teste da orelhinha, que é um teste onde vai fazer uma triagem, vai se aferir esse órgão sensorial para ver se ele tem uma capacidade funcionante ou não. E a partir daí, se ele passa nesse teste ou se ele falha nesse teste, todo um conjunto de ações serão trabalhadas no sentido de fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. Então, hoje nós sabemos que se essa criança nasceu e ela for diagnosticada o mais precoce possível e se essa intervenção ou com aparelho auditivo, ou com a cirurgia do implante coclear, por exemplo, até os 6 meses de vida, essa criança tem uma chance de 100% de desenvolver uma linguagem normal e de ter a sua inclusão social normal como qualquer outro ser humano. Deixa eu só pegar esse gancho aí, doutora, e até esclarecer aqui. Uma vez perdida a audição, você não recupera, se eu estiver errado, me corrija, por favor, mas você não recupera mais aquela audição, né? Tipo, você perdeu tantos % daquela audição, você vai tratar, vai ter um acompanhamento, mas eu acredito que o acompanhamento é para que você trave, né? Cuide a partir dali, mas o que perdeu, você não recupera mais. É isso mesmo? Bom, nem todas as perdas elas são irreversíveis. Então, no caso, o paciente precisa passar por uma etapa, né, de diagnóstico, onde vai ser determinado se essa perda, qual é o tipo de perda que ele está apresentando, se é uma perda sensório-neural, se é uma perda auditiva
condutiva, que geralmente é por comprometimento do ouvido médio, e aí geralmente é por consequência de estados gripais, a otite média, que é uma condição que afeta muito as crianças, e esses casos que eu falei, esses últimos, elas são perdas reversíveis com tratamento clínico. Porém, aquelas perdas que, por exemplo, uma perda auditiva de origem genética ou uma perda auditiva adquirida ao longo da vida, por exemplo, por infecções virais, por um trauma acústico, nem sempre essas perdas elas são reversíveis. Na maioria das vezes não são. E aí, o diagnóstico o mais precoce possível e a intervenção também imediata, ela deve acontecer no sentido de evitar prejuízos, evitar que exatamente essa pessoa tenha uma perda, um prejuízo na sua performance, de um modo geral. Doutora, me diz uma coisa, a pessoa quando fica gripada, né, ela tem que ter uma atenção maior em relação à audição, porque ao que vem ao meu entendimento, os canais são ligados, né? Ou estou falando besteira aqui? Se eu estiver falando besteira, você me diga. E quero falar também da otite, se ela leva realmente corre o risco de levar a uma surdez, uma perda de audição? Sim, existe uma interligação entre a cavidade nasal, os seios paranasais e a cavidade nasal, e uma comunicação também com os ouvidos, com o ouvido médio. E os estados gripais, quando não recebem uma atenção devida, quando esse processo inflamatório se expande além do normal, pode atingir essa cavidade timpânica, esse ouvido médio. E se essa inflamação não for tratada da forma correta, de fato, pode ocorrer um prejuízo na audição dessa pessoa e, a depender da magnitude desse processo inflamatório, pode realmente causar prejuízos irreversíveis. Maior, né? Só mais uma pergunta, doutora. Quando você, é muito falado, né? Quando você estoura o tímpano, né? Isso leva também, você perde a audição quando você estoura o tímpano? Então, quando ocorre a perfuração timpânica, normalmente o paciente pode cursar temporariamente com uma sensação de que a audição está diminuída, porém, felizmente, na maioria das vezes em que ocorre uma perfuração timpânica, se ela for de origem inflamatória, essa cicatrização ela vai acontecer. Se o paciente receber um atendimento de imediato, se ele for avaliado por um especialista e que dê aqueles cuidados imediatos necessários para a sua recuperação, existe uma grande chance dele ter uma recuperação e uma cicatrização completa do seu tímpano. Ok, para você que está ligando a sua televisão agora, gente, hoje é o Dia Nacional da Surdez, estamos aqui com a médica especialista, no assunto, a gente está tratando aqui dos cuidados, das prevenções, que é um dia de conscientizar, e as pessoas passarem a tomar um cuidado maior com a saúde auditiva, A gente tem que se preocupar e muito, gente. Muita gente às vezes não dá a devida importância, mas está fazendo errado, viu? E eu volto a falar aqui com a doutora Adriana Silveira, otorrino. Nós estamos falando sobre o Dia da Surdez. E eu queria falar, doutora, um pouquinho agora sobre as pessoas que já usam um aparelho auditivo, com relação ao aparelho auditivo que a gente vê que teve um avanço tecnológico muito grande nesses anos todos. Onde e em que momento em que essas pessoas podem e devem usar esse aparelho? Oi, Léo. Olha só. Esse tema dos aparelhos auditivos é um tema assim, super interessante, porque ainda existe muito preconceito com relação ao uso dos aparelhos auditivos. Exatamente porque a pessoa, quando pensa que precisa usar um dispositivo, ele ainda tem uma ideia de que isso denota uma deficiência ou uma característica que possa ser discriminado, possa ser discriminado. E, na verdade, não é nada disso. Inclusive, hoje, no dia que é o dia de valorização da pessoa com surdez, na verdade, esse é o nome que a gente do meio da otorrinolaringologia tem, a frase que a gente tem escolhido para nomear não só esse dia, mas todo o mês de setembro. Então, a gente fala que é o Setembro Surdo, em que nós fazemos
muitas campanhas de conscientização das pessoas. Colocamos holofote. Exatamente, para esse diagnóstico precoce e para desmistificar o uso dos aparelhos auditivos. Então, na verdade, hoje, a tecnologia ela está extremamente avançada. A gente tem tanto aparelhos auditivos que são minimamente perceptíveis, né, aparelhos que podem ser usados dentro do canal auditivo, aparelhos bem pequenininhos, dispositivos que podem ser colocados dentro do sistema auditivo através de uma cirurgia, que são as próteses implantáveis, e temos a cirurgia do implante coclear, que é chamado popularmente como ouvido biônico, né? E lógico que para cada paciente, para cada tipo de perda auditiva, a gente tem um tratamento, uma escolha específica, ideal para aquele paciente. E como eu falei no bloco anterior, o diagnóstico adequado e precoce é extremamente importante para a gente não perder esse timing, né? Essa janela de oportunidade Total. de fazer essa protetização, né? Hoje, as pesquisas mostram claramente, né, e eu costumo falar dessa que é a mais conhecida, a relação entre a privação auditiva, a privação sensorial e o desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Então, a gente precisa entender que o ouvido, a audição, ele não é um órgão solto, né? Ali que não está interligado com as outras estruturas do nosso cérebro. Por isso que esse estímulo precisa ser o mais precoce e o mais regular e o mais constante possível para que todo esse conjunto, o sistema nervoso central, não perca a sua capacidade funcional. É isso mesmo, sempre a prevenção, né? Resumindo, é sempre melhor prevenir do que remediar. Queria agradecer a presença da senhora, muito obrigado. Obrigada doutora Adriana, a vocês. muito obrigado pela sua disponibilidade em esclarecer esses assuntos aqui com a gente. Muito obrigada a vocês e parabéns pela escolha e a oportunização, né, desse tema ser trazido aqui como algo de fato relevante, Maravilha. porque de fato é.